Assista agora Rotary Comunidade com Eliseu Visconti. A seguir, Tema Livre. Depois, Estúdio.com. Primeiramente, bom fim de semana a todos que nos estão ouvindo. Bem-vindos à TV Cidade, canal 19, programa Rotary Comunidade. Nós estamos inaugurando hoje este novo programa que se destina a ser uma boa atração entre os telespectadores da TV Cidade, principalmente aqueles que têm alguma coisa a ver com o Rotary, sejam eles rotarianos ou interessados ou potenciais rotarianos. O Rotary é uma instituição surpreendente, maravilhosa, que já tem mais de 100 anos, coisa difícil neste mundo de hoje, uma instituição durar 2 guerras mundiais, diversas revoluções, diversas campanhas humanitárias e sobreviver à pujança que existe hoje no Rotary. São 200 países em que nós estamos presentes, reunimos cerca de 33 mil clubes e 1.200.000 pessoas, isso não é pouco. Temos diversos programas que poderão ser desdobrados ao longo dos nossos programas. Nós vamos conversar com todos vocês, convidados, e hoje nós temos 2 convidados muito especiais, 2 pessoas do mais alto nível e da mais alta compreensão do que seja a instituição. Um deles é José Giomete, que nós carinhosamente chamamos de Gil, que ele foi governador do distrito 4.510, que engloba 64 clubes aqui da região. Ele é médico veterinário, professor da UNOeste e veio para as fileiras do Rotary em 1989. Foi 3 vezes diretor do clube de Santo Anastácio e uma vez governador no período 2003-2004 e nos honrou muito, é nosso grande amigo até hoje, sócio honorário do clube Rotary Clube Leste Presidente Prudente. O outro convidado, também um grande amigo nosso, é o Wilson Caetano de Lima. Esse veio um pouco mais tarde para o Rotary em 2003, mas tornou-se uma pessoa extremamente respeitada e querida dentro da cidade de Presidente Prudente, ele que vem de Londrina. Ele é um especialista no mercado de veículos e hoje está se dedicando à pescaria, muito principalmente. É um amigo queridíssimo, é um homem que talvez mais tenha conhecimento de um dos braços do Rotary, que chama-se Fundação Rotária, sobre a qual nós falaremos depois. Então, feita essa breve apresentação, eu mesmo vou me apresentar. Meu nome é Eliseu Visconti, eu estou no Rotary desde 1991, sou egresso do Rio de Janeiro, onde pertencia aos quadros do Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca. Depois mudei para Prudente e adotei a cidade de Prudente, o Rotary Clube Leste. Acabou que eu tive que fazer um estágio em São Paulo, no Rotary Clube de Moema, em outro distrito rotário, e retornei agora para a alegria suprema aqui para Prudente. Estou me auto-apresentando. Eu gostaria de passar a palavra para o meu querido amigo Gil, para falar alguma coisa sobre Rotary, sua origem. Nós queremos orientar os espectadores, pouco a pouco, e estamos disponíveis para qualquer pergunta que queiram fazer, qualquer dúvida que queiram. Bom dia, meu querido companheiro Eliseu, bom dia, telespectadores, bom dia, meu companheiro Wilson Caetano de Lima. É um prazer muito grande para todos nós estarmos aqui hoje, nesse primeiro programa da TV Cidade, que irá falar sobre Rotary. Como o companheiro Eliseu falou, o Rotary é uma organização que transforma o mundo, ele tem o condão de ser um agente modificador da humanidade graças aos serviços prestados por essa valorosa organização. E o Rotary, se pergunta sempre o que é o Rotary, né? E muita gente ouve falar do Rotary, usufrui o que o Rotary tem feito em prol das comunidades e, no entanto, desconhece, na realidade, a origem
como surgiu o Rotary e os meandros da organização que só praticamente o rotariano que vive o dia a dia do Rotary conhece. Então, o Rotary é uma organização. Nós já falamos aqui que é uma organização. E o que é uma organização? Uma organização é um conjunto de pessoas, de esforços individuais que objetivam os interesses coletivos. E uma empresa é uma organização porque ela reúne esforços individuais para o interesse coletivo. Assim é o Rotary. O Rotary é uma organização de homens de negócios e profissionais de todo o mundo que, unidos em torno da prestação de serviço, visam a melhoria das comunidades, uma participação dos profissionais com elevado padrão de ética, objetivando a paz e a compreensão no mundo todo. O objetivo do Rotary é difundir o ideal de servir. O serviço, a prestação de serviço é o produto que o Rotary tenta passar e difundir para as comunidades onde está inserido. E ele faz isso graças ao desempenho, ao empenho e ao trabalho e às atividades de profissionais. Para ser rotariano, o indivíduo precisa ter uma profissão, precisa ter uma classificação profissional e precisa ser convidado para entrar na organização. E ele faz isso de uma maneira voluntária, com um espírito de boa vontade muito grande, visando sempre a melhoria da comunidade, o reconhecimento de toda a profissão útil e de como esse profissional, exercendo sua profissão, ele pode melhorar a comunidade, fazendo o estreitamento de relações entre profissionais do mundo inteiro, para concretizar o sonho de todo rotariano, que é desenvolver um mundo pacífico, de boa vontade e onde prevaleça a uniformidade de pensamentos em torno de um mundo muito melhor, de qualidade de vida muito melhor. Meu caro Gil, é interessante, você abordou um aspecto que eu gostaria de explorar um pouco mais. Fala-se e faz parte dos objetivos do Rotary o alcance da paz e da compreensão mundial. Eu pessoalmente defendo que a paz só existe quando há respeito a limites. Onde não se respeitam limites, não pode existir paz. E a compreensão mundial é o nosso instrumento para o alcance da paz. A partir do momento em que nós nos respeitamos mutuamente, que sabemos até onde podemos, devemos e podemos chegar, nós temos o clima propício para o alcance da paz. Isso tem acontecido no mundo inteiro. Nós temos participado como mediadores e como assistentes privilegiados diversos embates, sejam eles a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, essas revoluções todas que têm surgido em todos os países, seja no combate a doenças endêmicas como a poliomielite, que eu tenho certeza que nós vamos abordar bastante em programas futuros. Nós temos procurado sempre melhorar a vida do semelhante a partir da compreensão que nós temos da realidade de cada um. E essa, na minha opinião, é a receita mor da paz. Exato, companheiro Eliseu. O telespectador, ele pode ter perguntado como é que se originou o Rotary. O Rotary se originou justamente por causa da violência que existia no mundo na época da fundação do Rotary, que foi no início do século passado, quando um advogado de nome Paul Percy Harris, ele vivia em Chicago, num mundo conturbado, uma cidade violenta, com vários imigrantes, com a máfia tomando conta da região, com a corrupção na política, com a lei seca e o contrabando de bebidas. Existia um mundo propício para que
o cidadão comum desejasse que aquela situação se transformasse. E foi então que Paul Percy Harris, um advogado conhecedor do mundo, um cidadão do mundo, ele se juntou a 3 outros profissionais, um alfaiate, um engenheiro e um carvoeiro, um comerciante de carvão. E eu sempre digo que a origem do Rotary tem um simbolismo fantástico, porque ele reuniu um advogado que dava uma estrutura jurídica para uma organização, reuniu um alfaiate que dava a conformação visual da organização, um engenheiro que dava a estrutura física da organização e um carvoeiro que dava o combustível que precisava essa organização para subsistir. Por isso essa organização tem mais de 100 anos. E se ele tivesse, por exemplo, como advogado, só se reunido com advogados, ele teria organizado uma entidade que iria discutir só problemas relacionados com a sua área de atuação. No entanto, como ele diversificou a origem, chamando profissionais de outras áreas, essa diversidade profissional é que transformou o Rotary numa organização fantástica que consegue vislumbrar e entender, compreender todas as dificuldades que existem numa comunidade. Então, a partir daí, o Rotary passou a formar grupos, né, que se reuniam em rodízio, daí o nome Rotary. E por que reunir durante o jantar? Se pergunta isso, por que o rotariano se reúne num jantar, num almoço? Porque o rotariano é um profissional ocupadíssimo e ele presta um serviço voluntário. Aliás, nós pagamos, o rotariano paga para trabalhar voluntariamente. E ele tem de ter um momento em que ele iria ocupar o seu espaço para outra atividade. E é o caso do almoço, do jantar, do café da manhã, que ele tira 1 hora do seu dia para poder se reunir, discutir os problemas da comunidade e trazer soluções. Então, isso faz com que os Rotarys fossem sendo formados a partir desse primeiro Rotary de 23 de fevereiro de 1905, em Chicago. Dali, pouco menos de 10 anos, já existia uma associação internacional de Rotary no mundo inteiro. É interessante observar, compreender o que se passava na cabeça de Paul Harris naquela época. Veja bem, ele perdeu os pais muito cedo, foi criado pelos avós no interior, numa cidade mínima. Quando chegou em Prudente, chegou para exercer a profissão, para ganhar vida profissionalmente, ele se sentiu compreensivelmente sozinho, abandonado, isolado. Para onde se virava tinha bandido, tinha corrupção, tinha gente hostil. E foi aí que ele procurou se chegar a essas 3 pessoas, ao alfaiate, ao engenheiro de Minas e ao comerciante de carvão. Isso denota um dos outros espíritos que preside o Rotary, que chama-se companheirismo. Foi o que ele procurou. Ele procurou companheirismo, procurou amizades. Ele não tinha, basicamente, um interesse comercial em vender nada para o engenheiro ou para o carvoeiro. Não, ele queria se chegar, queria um pouco de calor humano, queria ver o que os companheiros, os amigos conseguiam e qual era a melhor forma de viver. E isso hoje é o Rotary. Nós nos chegamos uns aos outros com todo o espírito aberto de acolhimento às pessoas que chegam. Você normalmente não vê pessoas mal vistas no Rotary. Então, meu caro Gil, meu caro Vilso, eu acho que é chegada a hora de fazer um pequeno intervalo para continuar a conversa e talvez no próximo bloco a gente possa falar um pouquinho sobre a estrutura do Rotary, como ele se divide, como ele existe, quantos são diretores, quantas são as pessoas, etc. e tal. Eu pediria para encerrar, por enquanto, essa fase do nosso programa. Estamos apresentando Rotary Comunidade.